Glúten, o mal do século. Talvez você possa até estar se perguntando o que um canal de cunho essencialmente filosófico que tem como objeto de estudo Homem/Vida tem a ver com o consumo do glúten. Tudo! Enquanto por aqui, inexoravelmente, o maior tesouro que podemos possuir e cuidar é a nossa saúde. Tudo, mas tudo mesmo em nossas vidas depende de nossa saúde. Você pensa assim, né? O meu maior tesouro está em perigo? Por quê? O que devo fazer? Eu vou te explicar. Caso você comece agora a usar uma sandália novinha, assim mesmo, bem novinha, daí a 10, 20 dias, se você examinar a parte de baixo, notará já um certo desgaste. Continuando o uso, daí uns 7, 8 meses, você vai observar um desgaste bem mais acentuado. E assim acontecerá até desgastar completamente a base desta sandália, expondo a planta do seu pé, de seus pés. Podemos perceber um simples processo de desgaste, desde ao processo de desgaste em seu intestino causado pelo glúten. E caso assim, este desgaste não seja devidamente identificado, sua saúde, sua integridade fisiológica estará seriamente comprometida. Sintomas como mal-estar, dores crônicas por todo o corpo, dores nas articulações causadas por microinflamações, cansaço físico, desânimo, prostração, má digestão, refluxo noturno, abdômen dilatado, cólica abdominal, diarreia, flatulência, insônia, enxaqueca e mais uma dezena de sequelas podem ser provocadas por simples sensibilidade ao glúten. Você não precisa ser celíaco, basta sua sensibilidade causada pela resistência ao glúten ter chegado a um certo grau, porque sensibilidade ao glúten todos temos, incluindo, óbvio, você. E qualquer um que não interrompa este processo, sem sombra de dúvidas, vai desenvolver uma combinação muitas vezes única desses sintomas que eu citei. Existe assim um laudo médico para isto? Não, mas eis-me aqui, eu vou te explicar. Ajeite-se aí de forma confortável e assista ao vídeo. Nossa abertura passa rapidinho. Compartilhe ao máximo este conteúdo. Numa reação em cadeia, saiba você pode ajudar milhares de pessoas. E se ainda não, inscreva-se em nosso canal. Antes de começar nossa abordagem, é necessário que eu primeiro explique duas questões importantes. A primeira, biológica, que se refere a todos nós seres vivos animais, e depois uma breve história sobre o consumo de trigo ao longo de nossa existência. Toda doença nasce e morre no intestino. Esse provérbio é da medicina chinesa, milenar, ignorado por milhares de anos. Hoje já está mais que sabido a importância da saúde do nosso intestino para o nosso bem-estar. Vamos começar então? Vamos esclarecer, assim, de forma bem simples, essa questão biológica, fisiológica e metabólica sobre o consumo do glúten. Palavra de origem latina e significa cola. Mas antes, que fique bem claro, você tem intolerância ao glúten. Você pode até não ter alergia ou ser celíaco, mas intolerância ao glúten você tem. Tem porque intolerância nasce da incapacidade de nosso organismo em produzir enzimas que quebrem determinadas proteínas. Como a lactose, por exemplo, né? Produzimos a lactase, que é a enzima que quebra a proteína do leite, a lactose, até os 4 anos de idade. A partir daí, a lactose passa a causar irritação e inflamação em nosso intestino. E conforme esta sensibilidade, o paciente pode sofrer de várias complicações intestinais, um mais, outros menos. Com o glúten acontece a mesma coisa. Acontece que o potencial ofensivo do glúten pode levar à morbidade e até mesmo à morte. O glúten mata. Eu não estou exagerando. Eu vou demonstrar assim, o quanto o glúten está decaindo o seu bem-estar. Quando você olha para um vegetal, seja uma fruta, um legume, uma hortaliça, você está olhando para uma vida. E toda vida na natureza quer se proteger contra predadores. E isso se complica muito mais quando falamos das sementes, que é para onde o vegetal vai perpetuar sua espécie, chegando a existir inclusive sementes extremamente tóxicas e venenosas. Um exemplo simples, a semente da maçã possui um veneno mortal, o cianeto. Conclusão, todo alimento que você ingerir carrega nele toxinas. Bom para nós que temos um verdadeiro herói no interior de nosso abdômen, que por meio de reações extremamente complexas, trabalha continuamente desintoxicando nossos alimentos. Eu falo de quem? Do nosso incrível fígado. E nessa linha de defesa, o trigo, a cevada e o centeio, que são grãos
produziram para se proteger o glúten, que é conhecido como o pior antinutriente que existe. Mas, afinal, o que é o glúten? Glúten é uma proteína, que nestes cereais, entre outras, teria a função de irritar o intestino do animal que as consumisse em quantidade. Até aí tudo natureba, tá tudo bem. O desastre que aconteceu com o trigo foi a intervenção humana que o levou a quadruplicar a sua quantidade de glúten na semente. O glúten se tornou uma proteína formada por uma imensa cadeia de peptídeos. E o que é uma proteína? Vamos no passo a passo. Uma molécula é a união de dois átomos ou vários átomos. Por exemplo, a molécula da água. Daí, se você juntar várias moléculas específicas, você forma um aminoácido. E a união de vários aminoácidos, 5, 10, 15, formam um peptídeo. E vários peptídeos vão formar a proteína. Até aí, tudo nos conformes. Acontece que a proteína do glúten possui mais de 277 aminoácidos, tornando-se impossível de ser fragmentada, quebrada, para assim, de forma segura, ser absorvida no nosso intestino, pelo nosso organismo, através do intestino. Este é o problema do glúten. Nosso organismo não absorve a proteína inteira, nenhuma delas. Ele utiliza um complexo de enzimas para quebrar toda a proteína ingerida em aminoácidos, para aí sim absorver. Daí, ele, o nosso organismo, que vai remontar todos os aminoácidos absorvidos novamente em proteínas. Quais? Aquelas que suprem a necessidade do nosso organismo. Cada caso é um caso. Entenderam certinho esta parte? Agora vamos dar uma brevíssima história sobre o trigo em nossa existência. Eu digo existência e não civilização porque estudos arqueológicos demonstram que o trigo participa de nossas vidas há mais de 200 mil anos. O primeiro registro em palavras, pão e trigo, encontramos na Bíblia, em Gênesis, né? De seu suor comerás pão. E mais adiante, em Deuteronômio, quando Moisés assim anuncia uma terra de trigo e cevada. Daí, para você até indagar, né? Se o trigo já alimentava nós humanos há tanto tempo, o que tem de tão nocivo, perigoso, até mesmo mortal, por que não dizer? A primeira premissa é que o trigo de hoje não conserva absolutamente nada de sua ancestralidade. Aliás, nem mesmo de trigo deveria ser chamado. E para justificar esta afirmação, eu cito novamente, a concentração do glúten na semente do trigo quadruplicou neste tempo. E o nosso perfil enzimático é o mesmo há milhões de anos. E o consumo médio por pessoa hoje também quadruplicou. Daí ficou fácil de fazer a conta. 4 vezes 4 é igual a 16. Hoje se consome, em média, 16 vezes mais glúten. E isso desde 1970. Ficou curioso por que da data? Praia dos anos 60, 70 ou 50. Esse, há tanto tempo que consumimos, que mencionei, não é o tempo que gira em torno de Jesus Cristo. A arqueologia, a paleontologia já descreve por meio de estudos científicos o consumo do trigo há mais de 250 mil anos. Nossos antepassados, Homo sapiens, estes já consumiam trigo Encore, é o Triticum monococcum, um trigo original, um trigo diploide, com um conjunto genético aí totalizando 14 cromossomos, 7 pares, né, em suas células. Daí, o trigo Encore era uma planta assim, completamente selvagem, natural, e por isso era bem menor, esmirrado, com muito menos polpa e muito mais suscetível, vulnerável a pragas, variações climáticas, e se produziam in natura, ou seja, muito pouco se reproduziam, até porque o trigo não era plantado. Agora fixem bem, nós, hoje, humanos, modernos, somos onívoros, nos alimentamos de tudo. Contudo, quando completamente integrados na natureza, éramos carnívoros quase por excelência. Homo sapiens, quando consumia trigo ou outras coisas, fazia apenas assim na escassez absoluta de alimentos. Eles coletavam o trigo na mata, separavam as sementes, meio que esmagavam elas, misturavam com água e bebiam. E os sapiens surgiram há mais ou menos 250 mil anos. E por mais ou menos 200 mil anos permanecemos na África. Começamos a nos movimentar há mais ou menos 60 mil anos. E apenas há 10 mil anos começamos a plantar. Ou seja, por todo este tempo não plantamos, não consumíamos grãos. Nossa dieta, por mais de 240 milênios, tinha por excelência o consumo da carne animal, carne e gordura animal, proteínas. Fato, nesses 240 milênios,
jamais tivemos o grão, menos ainda o trigo, como a base de nossa alimentação. Agora, neste momento que você me assiste, confesse, hoje você já consumiu trigo, o glúten, a cola. Agora que já entendemos bem essa parte, é sobre a nossa ancestralidade, sobre a fisiologia envolvida no consumo do glúten, vamos dar um salto gigantesco. Vamos lá para o Egito, um pouco antes de Cristo, assim, quando escolheram o trigo como a base de sua alimentação. Seus trigais, os egípcios, eram plantados às margens do rio Nilo. Daí, o homem, pela primeira vez, a que se tem registro lá no Egito, interfere na domesticação de uma planta, induzindo o cruzamento deste trigo Encore com uma gramínea, dando origem ao trigo Emmer. E por este cruzamento, o genoma do trigo original, Encore, sofre já uma primeira mudança radical e passa a carregar em suas células 28 cromossomos, o dobro de antes. Assim, e como o trigo era a base da alimentação dos egípcios, eles, com o propósito de alcançar uma maior produtividade, conseguem mais uma vez cruzar o trigo Emmer com outra gramínea selvagem, dando origem ao trigo espelta, agora com mais 14 pares de cromossomos em suas células. Este é o trigo que perpassa os registros bíblicos e chega até 1970, por incrível que pareça. E qual a diferença do consumo desta época, que temos relatos na Bíblia, para o consumo no Antigo Egito? Os egípcios comiam trigo durante todo o ano. Eles plantavam, colhiam, moíam e armazenavam o trigo. Os egípcios não comiam carne. Quando comiam, comiam peixes, mas assim, muito poucos. Eles consumiam mais leite, mel, frutas e os seus pães durante todo o ano. Conclusão: o povo egípcio foi, de longe, o mais doente de toda a nossa civilização, por ter feito do trigo a base de sua dieta alimentar. Só para refletir um pouquinho, o consumo constante em quantidade nos tornaram sensíveis, alérgicos ao glúten e, óbvio, muitos desenvolveram a doença celíaca, sendo que neste período não havia ciência, medicina, daí o número de óbitos era imenso. Existem relatos em suas pinturas, pessoas plantando trigo, processando o trigo, assando pão. Encontramos também desenhos que demonstram de forma bem clara pessoas infartando. Sério, estão nas suas figuras, né, que eles pintavam muito. Fato que veio a ser até confirmado com a exumação agora de múmias pelo paleontólogo Mark Rufer, comprovando a obstrução de várias artérias. O povo egípcio é conhecido pelos historiadores como artofagoides, comedores de pão. Eles não possuíam terras para a criação de animais, já existiam os desertos, então não havia condição de alimentar tanto animal. Daí fizeram do trigo sua base alimentar. Essa figura bonita do povo egípcio é completamente enganosa, é arte, é pintura. O verdadeiro biótipo dos egípcios que você encontra em suas estátuas, que mostram homens com abdômen bem avantajado, inclusive mamas proeminentes, e esses estudos arqueológicos e biológicos também elucidaram deformidades ósseas, fetos com deformação congênitas, tumores, erupções no maxilar e mais uma infinidade de doenças provocadas por vírus. Era comum no povo egípcio, por exemplo, esquistossomose nos homens. E por que se ter essa doença? Doença causada por vírus. O glúten ataca de forma letal a flora intestinal, reduzindo drasticamente a nossa produção de anticorpos. Hoje, a ciência já descobriu a presença do ácido fítico, que também é um antinutriente. O fitato de sódio, que existe no trigo, ele se liga nas moléculas de ferro, de magnésio, de zinco e, óbvio, de cálcio, impossibilitando assim a absorção pelo nosso intestino. E isso demonstra, justifica o excesso de deformidades ósseas reparada nos egípcios. Comumente, né? no povo egípcio. Os egípcios comuns, o povo. Agora dando um salto gigantesco, vindo aqui para o início dos anos 70, quando os governantes, preocupados com a escassez de alimentos, com a fome, temerosos com a possibilidade da taxa de crescimento ultrapassar a capacidade de produção do planeta, investiram pesado em implementos e novas tecnologias agrícolas. Entre outros, incentivaram o aprimoramento dos grãos via cruzamentos. E agora, neste contexto, já existia um suporte científico. Daí, um geneticista, o Dr. Borland, iniciou suas pesquisas para provocar mais uma revolução na produção do trigo. Ele começou a fazer inúmeros cruzamentos com já existia uma variedade muito grande de espécies de trigo no nosso planeta, e através de cruzamentos selecionados, ele conseguiu que na época se entendeu como um verdadeiro milagre.
Fato que o levou, inclusive, ao seleto grupo de vencedores do Prêmio Nobel da Paz em 1970. O Dr. Borlaug conseguiu um trigo assim que produzia até 10 vezes mais que o trigo espelta, que chegou até aqui em 1970, e também era muito mais resistente a pragas e variações climáticas. Até aqui, com o Dr. Borlaug, observamos boa fé, vontade, inclusive, de salvar o mundo. Merecido, inclusive, o prêmio, né? Vamos lá. O problema foi que o que isso depois foi despertando. Os vilões da indústria americana, diga-se por sinal, sedentos por enriquecer, fomentaram o consumo de trigo, criando uma imensidão de produtos industrializados, em sua maioria, feitos de trigo, açúcar e gordura, ou seja, super palatáveis. E com isso, alcançaram um consumo gigantesco de trigo. E qual o resultado? Como vai a saúde da nação mais rica do planeta? Infelizmente, mal, com o maior índice de obesidade que existe. E não parou por aí. Ano depois do despertar para o lucro, a indústria cria aquilo que eu vejo como o maior veneno para a humanidade, que foi o trigo Clearfield. Registrar a patente e, óbvio, vender essa patente, os direitos para praticamente todos os países do planeta. Hoje, 95% de todo o trigo consumido no planeta é o Clearfield. E o que eles fizeram? Eles expuseram o embrião do trigo a uma toxina conhecida como azida de sódio. Nesta manipulação, o trigo vai sofrer sua primeira mutação induzida por algo externo, uma toxina, aumentando ainda mais a produção e resistências diversas. E ficou bem maior também o grão. Em nenhum momento, após a inclusão deste novo trigo em nossa dieta, foi verificado o impacto que faria as alterações proteicas deste novo trigo em nosso organismo. É este o trigo que compramos no supermercado até os dias de hoje. Todos nós. Aliás, eu não, né? Eu sofro glúten. Você. E este é o veneno que diariamente estamos consumindo e servindo aos nossos familiares. Agora olha que horrível isso. Sabemos que, por exemplo, as carnes são maiores fontes de proteínas. Nos legumes e frutos encontramos maiores concentrações de vitaminas. E os sais minerais, qual é a sua maior fonte? Grãos, está nos grãos. Por que, então, a necessidade de enriquecer o trigo com ferro e ácido fólico? O trigo é um grão, deveria tê-los em abundância, tipo o feijão, o milho, a soja e tantos outros. O trigo que começamos a consumir lá atrás, nos anos 70, não oferece praticamente nada além de amido, carboidrato, açúcar. Conclusão: explodiu pouco tempo após o início do consumo do trigo os casos de anemia no mundo. Esta é a vergonhosa explicação do porquê da necessidade de enriquecer o trigo com ferro. Um alimento de fácil manejo, de fácil estocagem, super versátil em seus preparos, palatável, muito palatável, fonte de energia barata, acessível a todos, permitiu que o mal seguisse em plena expansão, chegando ao ponto de causar uma verdadeira cegueira nutricional. Decidi, não vou mais consumir glúten, trigo, mas então o que eu vou comer? Gente, um mundo de coisas. A questão do consumo do trigo ficou tão séria, alarmante, se tornou normal. Os nutricionistas, quando se deparam com algo assim mais sério, algo que por mais exames que você faça, você não consegue descobrir a origem, a orientar seus pacientes a fazer uma dieta que eles denominam de free gluten, 30 dias. 30 dias sem trigo, sem cevada, sem centeio. Sintomas como mal-estar, dores crônicas por todo o corpo, dores nas articulações causadas por inflamações, cansaço físico, prostração, má digestão, abdômen dilatado, cólica abdominal, diarreia, insônia, enxaqueca, ansiedade, depressão, erupções na pele, prisão de ventre, anemia, câimbras, tonturas e mais dezenas de sequelas podem ser provocadas por simples sensibilidade ao glúten. Entendem isso? Você não precisa ser celíaco, basta uma sensibilidade causada pela resistência ao glúten que todos temos aumentar, como expliquei no começo do vídeo. E esta sensibilidade vai inexoravelmente aumentar, até chegar ao máximo, em muitos casos, se transformar na doença celíaca. E notem, todas as doenças que citei podem sim ter sua origem no consumo do glúten, e não para por aí.
Além do glúten, o trigo, devido à sua altíssima carga de carboidratos simples, possui um altíssimo pico glicêmico, elevando de imediato a insulina em nosso corpo. Forma-se um campo perfeito para desenvolver doenças tais como também diabetes, as doenças cardíacas e tantas outras. Apenas para abrir um pouco mais o leque, o nosso corpo precisa manter seu pH base em torno de 7,4. E isso é vital. Não podemos sofrer variações significativas. Quando você ingere a quantidade maior ou não a constância de derivados do trigo, produzindo uma altíssima carga ácida, seu organismo, numa urgência, vai apelar para o sequestro de algum mineral alcalino. E adivinha quem será a bola da vez? O cálcio de seus ossos. E o que temos? Uma indução covarde à fragilidade óssea aguda, osteopenia e osteoporose. Agora vamos nos concentrar nos números, a velha e infalível matemática. A partir de 1970, com a criação do trigo do Dr. Boland e logo após o Clearfield, a quantidade do glúten na semente aumentou cerca de 400%. Juntando este dado com um aumento também de 400% no consumo, chegamos fácil ao resultado. Hoje, em nossos dias, uma pessoa consome, em média, 16 vezes mais glúten que há 50 anos. E eu afirmo sem medo de errar, o consumo do trigo é tão ou quanto pior que o vício do fumo. Afirmo sem sombras de errar, sem medo. E olha isso, como se não bastasse, o trigo também vicia. O trigo tem altas cargas de glutamorfina. A glutamorfina é um opioide, assim, que se caracteriza, tem uma categoria muito especial. Ele vicia, causa dependência e te leva à ansiedade. Você janta trigo, vamos colocar aí, come uma lasanha, alguma coisa, ou numa frequência maior. E quando se deita, assim, para dormir, vem aquele ciclo vicioso. Seu corpo quer dormir, mas você quer assaltar a geladeira. Mais problemas, entre eles a obesidade, que vai gerar outros problemas. E notem, a cola ou glúten é composto por duas proteínas, a gliadina e a glutamina. A gliadina é um peptídeo imenso, composto por 277 aminoácidos, e chegou a este número devido à intervenção humana nos processos de cruzamentos. Naturalmente, produzimos enzimas que têm a função de quebrar essas cadeias de peptídeos, para que a partir daí elas sejam absorvidas. Fato que não acontece no caso da gliadina, por ser imensa. E este sim é o início de um processo doloroso demais, que vai acometer todos aqueles que consomem trigo. Por consumir trigo, assim, todos os derivados, que já estejam numa posição perigosa de sensibilidade ao glúten e ainda não perceberam. Essa parte agora é um pouquinho mais complicada, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer você entender. A gliadina, por ser imensa, ela consegue chegar íntegra à parte baixa do nosso intestino. E ao chegar nesta parte, ela vai sofrer a ação de uma enzima chamada tecido transglutaminase, que vai transformá-la em algo irreconhecível pelo nosso sistema de defesa. Daí, já dá para imaginar o que vem pela frente, a ação de intenso confronto comandado por nossos anticorpos. E isso constantemente acontecendo, vocês comem trigo todos os dias. E com isso provoca uma constante e intensa guerra dentro do seu intestino, causando inflamação, irritação, lesões no processo de absorção de nutrientes. Este é o motivo de eu afirmar que todos nós nos encontramos numa dada posição na escala de alergia e sensibilidade ao glúten. E para isso, existe apenas um caminho, que é piorar com a idade. E não para por aí, ainda pode piorar mais um pouquinho. Nem sempre essas avarias causam sintomas que podem ser dores abdominais, diarreias, a tão conhecida dor de barriga matinal, enjoo excessivo também matinal, flatulência em excesso, que são avisos que as coisas não vão muito bem. Você nada faz, dando sequência ao intenso desgaste em sua fisiologia intestinal. E este estado inflamatório contínuo acaba lesando a permeabilidade da junção de suas células intestinais. Observe essa foto. Estas são as células intestinais saudáveis. Repare que são bem unidas pela ação dos tight junctions. Esses nozinhos formados por duas proteínas, as claudinas e as ocludinas, vitais. Precisamos tê-las íntegras. Fixou? Então olha para mim agora. Este é o Alex Fasano, que no ano de 2000 agora, pertinho, né, nos trouxe mais uma luz à verdade. Ele descobriu nada menos que a zonulina, que se fortalece exponencialmente
na presença do glúten e ataca diretamente nossas claudinas e ocludinas, afetando a permeabilidade das células que se revestem no interior do nosso intestino. E qual é o resultado disso tudo? A partir daí começam a invadir, passar pela sua corrente sanguínea um turbilhão de toxinas, proteínas impróprias, caseína, o próprio glúten e milhares de fragmentos. Lixo, lixo mesmo. Resultado? Óbvio, seu corpo reage fabricando anticorpos para combater essas proteínas invasoras, surgindo mais um grave problema, que é a similaridade com algumas de nossas proteínas naturais. Exemplo, a tireoglobulina. E o que vai acontecer? Um ataque confuso. Nossas proteínas serão também atacadas, surgindo daí variadas doenças autoimunes, que é assim quando o nosso próprio organismo ataca nossas próprias proteínas. E o mais comum é a tiroidite de Hashimoto. Mas existem inúmeras, você pode reparar aí na lista. E dados. As doenças autoimunes também aumentaram de forma exponencial a partir de 1970. Todas as doenças autoimunes estão intrinsecamente ligadas à integridade intestinal, permeabilidade. E notem, não estamos falando da doença celíaca, estamos no mais simples, sensibilidade e ou alergia. Notaram a quantidade de complicações que uma proteína, o glúten, que advém de um grão que foi completamente modificado de forma artificial, o trigo, pode causar à sua saúde? E notem, segundo o Dr. Fasano, depois que a sensibilidade chega ao nível sintomático, ela é irreversível. E não importa a quantidade de glúten que foi ingerido. Você deve estar até se perguntando, por que, Caetano, não abordou assim a doença celíaca? Eu não o fiz por ser esta doença gravíssima, causando terríveis crises intestinais e, sendo assim, ela logo no início é descoberta. Já na sensibilidade e ou alergia ao glúten, você corre o risco de viver uma vida inteira de sofrimentos com sintomas superagressivos, variados individuais e jamais descobrir. Os gregos, lá na antiga Grécia, no primeiro século, já identificavam a doença celíaca. Denominaram de colíacos, doença do ventre. Se passaram quase 2000 anos até que, acidentalmente, um médico holandês reparasse que crianças que apresentavam sintomas graves intestinais, quando por falta de alimentos, e isso foi assim no final da Segunda Guerra, né, elas entravam num processo de inanição. E quando isso acontecia, elas melhoravam em vez de piorar, melhoravam daqueles sintomas. Daí, quando os países aliados sobrevoaram o país lançando alimentos, sendo em sua maioria derivados de trigo, essas mesmas crianças que estavam sendo monitoradas pelo doutor, ao consumir pães, pioravam instantaneamente. Enfim, descoberta a causa da doença celíaca. Doença que dispara instantaneamente seus dois sistemas de defesa, o nato e o adquirido, provocando uma avalanche de sintomas dolorosos, podendo levar o paciente a óbito em pouco tempo de exposição à cola, ao glúten. Diferente da doença celíaca, tanto a sensibilidade quanto a alergia ao glúten, por provocar tantos sintomas e por variar muito de pessoa para pessoa, são difíceis de serem diagnosticados. Você pode apresentar manifestações intraintestinais ou não. E são inúmeras as manifestações extraintestinais. E isso causa uma confusão terrível, dificultando em demasia o diagnóstico ambulatorial. Sintomas como gastrite insistente mesmo, sendo tratada, inchaços, vermelhidões pelo corpo, principalmente nos membros inferiores, dores nas articulações, dores musculares que te obrigam ao uso de anestésico, alterações de humor, aquela depressão insistente que nunca fica boa, dificuldade de concentração, desânimo, insônia, mal-estar, generalizado mal-estar, o cansaço, problemas com infertilidade nos homens, inclusive, erupções na pele, esses pequenos carocinhos vermelhos que coçam como se fosse uma mordida de inseto e desconforto abdominais diversos. Todos estes sintomas, em centenas de possíveis combinações e intensidades, torna humanamente impossível ao médico definir um laudo. A sensibilidade ao glúten ainda não é detectável em exames clínicos. Existe apenas uma forma segura, prática, simples e sem custo, que é a dieta Free Gluten 30 dias. Retire todos os derivados de trigo, cevada e centeio de sua dieta por 30 dias e repare, se algum ou alguns desses sintomas que citamos aqui desaparecem ou diminuem. E ainda assim, existem vários outros importantes motivos para você parar com o trigo, ou melhor, com o glúten, a cola. Carboidrato com altíssimo pico glicêmico,
Contém opioide, que são substâncias que viciam, que te provocam fome, difícil de saciar, desprezível valor proteico e mineral, precisando inclusive ser enriquecido artificialmente, causa naturalmente resistência, podendo te levar à doença celíaca, que é esse histórico funesto aí que falamos, induz seu metabolismo à obesidade, geralmente tem seus preparos ligados a excesso de açúcar, frituras, condimentos industrializados, e temos aí inclusive o churros, né, que foi eleito um dos 10 piores alimentos do mundo, contém fitato, que dificulta a absorção de cálcio em quantidades, aumenta de forma perigosa a acidez do seu organismo, forçando o sequestro de cálcio aí de outras partes do seu corpo, e por fim, com altíssimo pico glicêmico, ele também eleva a quantidade da insulina produzida pelo seu pâncreas. Isso pode provocar várias doenças também. Caso eu tivesse o poder, assim, eu humanizava o consumo de trigo, do glúten, da cola. Primeiro eu findava com todos os derivados industrializados, que além de estimular o consumo, são covardemente palatáveis e para serem carregam um pacote de lixo desprezível em seus ingredientes. E por fim, autorizaria o plantio apenas do trigo espelta, até o espelta, aquele criado pelos egípcios que foi até 1970. Passaríamos com isso a consumir 16 vezes menos glúten, assim como consumíamos nesses anos aí que citamos. Pena, eu não tenho esse poder, mas vamos combinar. Não deixe para depois. Comece hoje a sua dieta free glúten. Comece, não custa nada, faça uma experiência e note as diferenças acentuadas que possam não surgir em seu bem-estar, tá bom? E volte aqui no vídeo e comente. O seu comentário é importantíssimo. Saiba que podemos ajudar milhares de pessoas com esse conteúdo, ok? Beijo grande e como eu sempre encerro por aqui, eu digo mais uma vez que eu te amo de verdade.